Hoje, no programa 9 Minutos, a nossa conversa é com o escritor e mestre em História Política, Fernando Aquiamé, a propósito, inclusive, da premiação distinguida ao seu livro O Espírito Santo na Era Vargas, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Fernando, você escreveu um livro que remonta a um período, a essa altura, já longínquo na nossa história. Nós estamos falando de 70 anos. 80 anos. 80 anos, mas ali estavam muitas das raízes da nossa realidade atual, né? Só uma observação. O prêmio foi concedido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Uau, mais alto um pouco. No Rio de Janeiro. Mais alto um pouco. Porque todo ano eles convidam os Institutos Históricos dos Estados a apresentarem 2 livros cada um, e lá uma comissão escolhe qual que é o melhor para receber o prêmio Pedro Calmon. E esse ano agora, 2011, o meu foi distinguido. Uma rápida sinopse do livro, então. Você reporta o período de 1937 aqui no Espírito Santo. O que estava acontecendo no Espírito Santo naquela época? Foi um período autoritário, né? Porque a ditadura civil do Vargas, né, vai se implantar aqui primeiro com o nome de governo provisório, até 34, depois é um governo constitucional, a Constituição de 1934. Mas, de fato mesmo, era um período ditatorial. Então, nós temos aqui um rearranjo das elites políticas que elas vão se adaptar à nova situação, entendeu? Política, mas essa adaptação para elas continuarem mandando. Esse viés autoritário continuou mesmo depois da Constituição de 34, né? Porque ele foi primeiro nomeado interventor, depois se elegeu. Ele se elegeu, como é que rolava essa eleição? Essa eleição foi, inclusive, muito tumultuada, porque, na época, a eleição foi indireta, né, pela Assembleia Legislativa. Os deputados que elegeram o governador. Os deputados se elegeram, então tinha os deputados da situação, que era o Partido Social Democrático, PSD, que nessa época os partidos eram de âmbito estadual. Então, alguns estados tinham esse PSD, não só no Espírito Santo, não me engano, na Bahia, tudo, mas no caso de apoio aos interventores. E tinha um partido da Lavoura, que era o partido da oposição. Então, e tinha também um partido operário, que era uma fachada para o Partido Comunista, né? Partido Operário. E eram 25 deputados, e alguns deputados que se elegeram pela situação bandearam para a oposição. Então, ficava assim, um dia a situação tinha 13 deputados e a oposição, portanto, 12. Outro dia, o cara mudava de lado, entendeu? E foi uma eleição realmente ganha apertada, mas ele conseguiu, em abril de 1935, se eleger governador, o Blay, né? E aí ficou até 37 como governador, quando houve o golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 37, e ele permaneceu interventor por um período grande até janeiro de 43. Ou seja ficou 12 anos. Foi quem mais governou o Espírito Santo? Foi uma pessoa que mais governou o Espírito Santo, durante esse período da República, sem dúvida, né? Corresponderia a uns 3 mandatos, né, hoje em dia, de 4 anos. Exatamente, né? Corresponderia ao terceiro mandato. Um terceiro mandato. Corresponderia ao terceiro mandato. Agora, veja bem, lá naquele período despontaram que seriam grandes lideranças políticas posteriormente, como Jean Santos Neves, Carlos Lindenberg, né? Exatamente. O que eles faziam naquele? Estava tudo menino ainda, né? Não, já eram homens, inclusive casados, tudo, mais novos, né? 30 e tal anos, 40 e poucos anos, né? E ambos, por acaso, comerciantes, né? O Jones era farmacêutico e dono de farmácia, o sócio de uma farmácia e tudo. E o Carlos Lindenberg é sócio de uma casa comercial, né? De material de construção, etc. E participando, o Lindenberg na associação comercial. Depois ele vai ser mais membro de uma grande família importante, né? Oligarca, que eram os Monteiros. Os né? Monteiros. Um tio foi governador, na época presidente do Estado, né, Jerônimo, o outro também, o Bernardino, outro tio, bispo, né, Dom Fernando Monteiro. Né? Então ele tinha já esse gosto realmente pela política, mas ele se distinguiu mais do Carlos Lindenberg foi secretário do Blay, da Fazenda um período, e depois da Agricultura e Aviação e Obras Públicas. O Jones foi diretor, primeiro ele liderou também, participando dessa classe comercial, representando no Rotary Club, que foi fundado aqui em 1934, em Vitória, e na época era uma instituição importante, né, distinguida, e era uma coisa assim, uma novidade, né, a renovação, porque quem mandava mesmo, as classes chamadas conservadoras, as classes dominantes na época, aqui em Vitória se
congregavam na associação comercial, que hoje em dia quase não se fala, né? Mas na época era realmente uma entidade de classe muito importante, né? Não tinha ainda nem sindicato patronal, depois que vão surgir. E o Rotary teve um papel importante. Então o Jones vai se distinguir no Rotary, depois ele vai ser diretor, já em 37, do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, que é atual Banestes, né? E aí ele fica depois como presidente, tudo, e vai ser interventor, vai suceder o Bley em janeiro de 43. Então, novas lideranças vão surgir nesse período autoritário, vamos chamar assim, né? Sim. E o Carlos Lindenberg veio a ser secretário de Agricultura. Agricultura e Viação Brasileira, que era um cargo importante na época também. Então a gente vê o seguinte, que há uma... O Espírito Santo ainda é rural, né, Fernando? Muito rural, porque acaba que eles pretenderam, não, se a gente quer que permaneça tudo como está, vamos mudar tudo. Quer dizer, eles mudaram alguma coisa, fizeram algumas reformas para a coisa permanecer mesmo na mão dos fazendeiros e principalmente dos exportadores de café, né? E nesse ponto o Espírito Santo, ele tinha uma certa vantagem, interessante isso, porque o grande produtor do café nessa época era São Paulo, depois Minas. Lá embaixo, terceiro lugar, era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tinha um diferencial interessante, porque com a crise, o craque da Bolsa de Nova York de 29, que vem refletir depois nos anos 30, até praticamente no começo da Segunda Guerra Mundial, né, 39, afeta a produção do café. Então, uma política lá, primeiro o Getúlio quis quebrar e conseguiu quebrar a hegemonia paulista, tanto é que teve a revolta lá, constitucionalista, a Revolução de 32, né? Porque a política cafeeira era determinada por São Paulo. Eu falei, não, agora a política cafeeira vai ser determinada pelo governo federal, entendeu? Pelo governo federal. Então, e no caso do Espírito Santo, o nosso café era de qualidade inferior, sempre foi, agora ultimamente não, está melhorando, mas sempre foi de qualidade muito, muito inferior. Então ele conseguia mercado para abastecer os outros estados que consumiam café inferior, e a cota de sacrifício que o governo de Getúlio implantou, né, para exatamente diminuir os estoques e manter o preço do café, os cafeicultores de São Paulo e Minas guardavam o seu café bom, compravam o café ruim do Espírito Santo e jogavam fora esse café ruim. Então o nosso café teve um certo mercado, entendeu? O Bley, ele foi administrando tudo isso aí direitinho e tal. E o bom do livro que a gente nota, nesse caso desse livro, que uma obra dessa, eu fui o autor, tudo, mas isso é um trabalho, no fundo, coletivo. Coletivo, sim. Porque é produto de uma dissertação de mestrado, que eu tive orientadora, professora, doutora Nara Saleto, uma orientação muito segura, muito esclarecida, muito competente. E claro, o importante é você ver que a coisa de 10 anos para cá, nós temos aqui no Espírito Santo o mestrado de História, né? Com qualidade, já formou diversas turmas, e não só dos historiadores de ofício, né? Pessoas formadas e que militam na área de História, outros profissionais também. Tive colegas jornalistas, Jane Bilish, né? Se formou, pessoas ligadas ao judiciário, né? Arquitetura. Então, mas isso dá uma renovação muito importante para os estudos da história do Espírito Santo. E não é por acaso, não é por acaso, porque se nós temos agora, de uns anos para cá, de uns 10 anos mais ou menos para cá, uma agenda positiva, então isso vai refletir não só na melhoria da economia, né? Investimentos empresariais mais confiáveis, melhoria das condições sociais da população, né? Isso tudo vai melhorando. E também isso reflete na própria pesquisa da história, quer dizer, as pessoas estão mais animadas a pesquisar, a valorizar a sua história, pesquisar e publicar, né? Então um trabalho desse, refletindo lá fora, é um mérito para todo o Estado, né? O nome do Espírito Santo que está lá fora, né? Tá certo. No país. Em 9 minutos estamos conversando com o escritor e mestre em História Política, Fernando Aquiamé. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o escritor e mestre em História Política, Fernando Aquiamé. Fernando, o livro faz menção a um conceito que permeava o governo, desde o governo federal, se produzindo nas intervenções a nível de Estado, que era do reformismo autoritário. O que é exatamente isso?
É o seguinte, nós temos, nessa chamada ditadura varguista, a era Vargas, né, que vai justamente de 30 a 45, esses 15 anos aí, nós não temos um regime totalitário, como, por exemplo, foi o nazismo, né, hitlerista na Alemanha, ou o fascismo italiano. Não. Aqui foi diferente, porque havia uma margem de manobra, algumas instituições ainda podiam ser ouvidas. Por exemplo, nós não tivemos o partido único, né, como seria o partido nazista ou o partido fascista, né? E também o governo, como lá, nesses países europeus, incentivava manifestações, aqui nós não tivemos isso, né? Tivemos realmente uma série de reformas, porque os trabalhadores, o povo, do modo geral, eles foram conquistando e sendo reconhecidos alguns direitos, que hoje em dia são comuns, mas na época não tinha. O direito a férias, a trabalhar tantas horas por dia, não passar, a ter uma remuneração fixa, certa, um salário mínimo certo, né? Uma carteira de trabalho, tudo. Quer dizer, essas conquistas foram sendo feitas aos poucos, né? Então, agora, isso tudo muito controlado pelas classes dominantes, sem dúvida, né? Então, foram feitas algumas reformas, né, tentando modernizar o país, tentando industrializar o país, mas sempre de cima para baixo, sempre uma certa imposição, né? Por isso esse conceito de reformismo autoritário, né? Exatamente. É aquela famosa frase, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Sim. Ou seja, façamos reformas... Mudemos para que nada mude, né? E vamos fazer poucas reformas, algumas reformas essenciais que não podem ser adiadas, para que não haja uma revolução que põe esse país de cabeça para baixo. Que foi feito isso. E o país realmente foi modernizando. Apesar de ter sido aos poucos, é interessante constatar isso. Depois da Revolução de 30, você vai ver que é outro país. O país chega em 40, ele muda. Ele vai mudando, que ele passa a ter 40 e pouco até a indústria siderúrgica, né? A Volta Redonda. Enfim, vão havendo mudanças interessantes. Mas, Fernando, a nossa representação política de então, digamos, a Assembleia Legislativa, então constituída, me parece, por 25 deputados, segundo o livro, ela tinha legitimidade? Tinha, em certo sentido tinha, legitimidade consentida. Por quê? Tanto é que tinha um partido da situação, o PSD, o Partido Social Democrático, os partidos eram estaduais. E tinha um partido da oposição, que era o da Lavoura, onde se congregaram lideranças que se opunham à hegemonia do Blay. Né? Ele gostava de falar, não, eu sou administrador, eu sou técnico, eu não sou político, eu não faço política. Nada. Aí que ele fazia muita política mesmo, né? Da posição dele como interventor e depois governador, ele não só dominava a política estadual, né, em relação, por exemplo, aos prefeitos, no caso, aos interventores. Nomeados também, nomeados por ele, né? Mas sempre ouvindo as lideranças da de Cachoeiro, né? As lideranças em Colatina. Eram 32 municípios do estado. Muitas regiões do estado hoje em dia, povoadas, tudo, eram mata ainda nessa época, né? A população, por exemplo, tinha 800 mil pessoas, né? Quer dizer, um quarto ou um quinto do que a população hoje em dia, né? As pessoas bem rural, bem monocultura, sem industrialização nenhuma praticamente, né? Mas, enfim, e ele tinha relações na esfera federal e na esfera estadual e fazia todo esse jogo político. Fernando, a gente se congratula com você e agradecemos muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Tudo bem. Obrigado. Em 9 Minutos, a presença do escritor e mestre em História Política Fernando Akiamé, autor do livro Espírito Santo na Era Vargas. Até já. Sou passageiro.